Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando nesta noite sobre maternidade, paternidade depois dos 50, expressão de amor ou um certo modismo. É o que estamos debatendo nesta noite, aqui com o Frei Antônio Moser e o doutor Orestes Diniz Neto, doutor em psicologia, com ênfase em psicologia, abordagem sistêmica, família, casal. Ele é ainda professor no Departamento de Psicologia da UFMG, Universidade Federal, aqui de Minas Gerais. Nesse segundo bloco, a gente aproveita sempre para dizer a você que você pode interagir conosco através de vários meios. Tem aí o nosso e-mail, empauta@cançãonova.com, onde você manda sua pergunta, faz seu comentário ou sugere algum tema que queira ver debatido aqui no nosso programa. Também o nosso Twitter, não é? _Hamilton, você manda a sua questão, faz o seu comentário, fique à vontade. Eu já vou ler aqui a participação de algumas pessoas. E é claro também, daqui a pouquinho a gente vai dar outros endereços para você acompanhar o nosso programa, então o nosso blog, o site do Frei Antônio Moser. Aqui a gente tem a literatura que nos ajuda ou está em sintonia com a temática da noite. Tenho aqui os 4 livros para você. Primeiro do nosso querido e saudoso Padre Léo, falando diretamente aí para os casais. Está aí, o André mostra para você esse livro do Padre Léo, Sede Fecundos. Está aí pela editora Canção Nova, Padre Léo, que soube como ninguém falar às famílias. Depois do nosso querido Monsenhor Jonas Abib, Homem e Mulher em Sintonia. Está aí para você, pela editora Canção Nova também, Homem e Mulher em Sintonia. Opa, deixa eu tirar o dedo aqui, prontinho, melhor. Aí para você do Monsenhor Jonas Abib. Professor Felipe Aquino, não é? Tem esse livro bastante interessante, números bastante delicados no tocante à questão do aborto. Aborto nunca. Então aí um posicionamento da igreja frente à questão do aborto. E ainda do professor Felipe Aquino, vida sexual no matrimônio. O professor Felipe é casado, 5 filhos, tem aí toda uma experiência, sobretudo no campo prático, mas não somente, principalmente também aí no campo teórico, no tocante às questões relacionadas à família, matrimônio. Está aí para você, vida sexual no matrimônio, porque ele mesmo dizia que recebe mais de 200 e-mails por dia só relacionados a essa temática. Então reuniu a maioria deles e foi respondendo gradativamente. Isso acabou se transformando num livro, claro, com um aval da doutrina, para não cometer aqui nenhuma gafe, nenhum equívoco, né? Sem contar, inclusive, o apoio da ciência médica no tocante à vida matrimonial. Está aí para você algumas dicas. Professor, nessa questão que o Frei Moser falava e eu questionava em relação aos filhos, questão demográfica aqui, ela é mais ampla, mas por que as famílias tinham filhos antigamente em maior número e hoje, com condições melhores, têm menor número? Mas eu cito um caso, um exemplo muito concreto. A jovem chegava num sacerdote, ela dizia: padre, eu estou em crise. Aí ele dizia: mas por quê? Ela disse: pois bem, eu tenho casa dos 25 anos, seu esposo também. E ela dizia: pois bem, olha, sou formada, trabalho, ganho bem, meu esposo também, temos a nossa casa, nosso apartamento, nosso carro, nossa continha no banco, estamos resolvidos em relação a isso. Nos queremos bem, nos amamos e já temos uma estrutura. Pois bem, chego em casa tarde da noite. E qual é a mulher que chega em casa tarde da noite, não quer arrumar sua casinha, dar o seu toque feminino, fazer ali uma janta para o seu esposo e assim por diante, essa delicadeza matrimonial que a gente sabe que, pelo menos, deveria existir continuamente. Ela diz: pois bem, só que eu não estou conseguindo dar conta, porque eu chego em casa, gostaria de fazer isso, aquilo e tal, e não consigo. E nós estamos pensando em ter filhos, mas se eu não estou conseguindo dar conta da do cuidado com a casa, como é que eu vou dar conta quando eu tiver filhos? Então a pergunta é esta: até que ponto o sucesso financeiro ou o fator econômico influencia ainda na questão dos filhos? Por favor. Ok.
Primeiro, eu queria dizer que eu concordo com o Frei Moser, né? Quando ele coloca a questão que a economia ela era diferente, ela não era mais empobrecida nesse sentido. E realmente, essa noção de que uma família poderosa era uma família de muitos filhos, era uma realidade. Uhum. Mas eu quero acrescentar 2 pontos aqui que são pontos impactantes. O primeiro é o surgimento dos meios de disseminação de prevenção da natalidade, que a partir da década de 60 trouxeram a possibilidade do controle da natalidade. Até então, o controle ele era extremamente precário, ele não acontecia de uma forma tão clara. Uhum. A segunda coisa é que realmente, o Frei Moser tem razão nesse ponto também. A demanda que se faz hoje em termos de expectativa do que seja a educação de um filho é muito mais dramática do que jamais era. Né? Por exemplo, se esperava, em 1900, que se um filho tivesse feito a escola primária, já era uma educação suficiente. Né? E a educação primária ela era dada pelo Estado, basicamente. Não havia, na verdade, praticamente escolas privadas. Hoje em dia, eu estava vendo um estudo que calcula que, para um filho de classe média, do nascimento até a pós-graduação, se espera que os pais gastem uma coisa ao redor de R$1,5 milhão ao longo dos anos. Então, realmente é um gasto muito excessivo. E se a gente for parar para pensar, são poucas famílias que teriam estrutura para isso. Daí a gente observar também essa diminuição do número de filhos, praticamente a cada geração. A média hoje que a gente observa de nascimento é alguma coisa já abaixo de 2 filhos por casal. Sem dúvida. Né? O que cria uma situação extremamente curiosa para as famílias futuras. Serão famílias que não terão tios nem primos. Começa por aí, né? Esse é um dos elementos, além né? de outros. Sozinho, aí vem o cachorrinho, vem o gatinho. Exatamente, cria-se uma situação complicada. Do ponto de vista da configuração familiar, também a gente observa mudanças dramáticas. Frei Moser fala, até com um certo saudosismo do tempo dele da infância, claro. Aquela família extensa, na qual havia aquela fraternidade, aquele cuidado recíproco, né? Uhum. E que não era certamente só no núcleo familiar. Tios, primos, agregados, havia toda uma configuração familiar muito mais comunitária do que a gente observa hoje. As famílias que convivem hoje na sociedade moderna, nas grandes cidades, são famílias que vivem em apartamentos. A palavra apartamento já significa algo apartado, colocado à parte. Uhum. Apartado e apertado. E apertado, Duas coisas. Os apertamentos. Então isso significa que aquele apoio social, aquele apoio comunitário, ele tende a desaparecer. Na verdade, a gente encontra nas famílias extensas algum apoio, mas muito menos do que jamais havia. E muitas vezes as comunidades religiosas, elas acabam assumindo esse papel de apoio de rede social. Uhum. Com isso, realmente, mudanças no papel masculino e feminino se fazem. Quando você tinha uma família na qual o marido exclusivamente trabalhava e a esposa exclusivamente cuidava dos filhos, a distribuição ficava um pouco mais equitativa, mas hoje a mulher é chamada para o mundo do trabalho. Então, o homem tende a mudar o seu perfil, e ele ainda não conseguiu mudar completamente. Há alguns homens que conseguem fazer isso, mas muitos ainda não. Consequentemente, a sobrecarga do papel feminino é também muito grande. É um dos fatores que leva à vontade de ter filhos, adiar os filhos para um período mais tarde. Exato. Porque, à medida em que você constrói uma carreira e ela leva anos para ser construída, você adia o investimento nos filhos que vai necessariamente tomar o seu tempo e o seu investimento, até sua energia. Tá certo. Olha, nós vamos para as ruas e vamos voltar aí na sequência dessa reflexão, porque isso configura, eu não sei se o doutor vai concordar aí, Frei Antônio Moser, então nós estamos vivendo um momento de crise. Bom, vamos aí às ruas e perguntar exatamente essa questão. Qual é a melhor idade para se ter filhos? Vamos ver o que as pessoas responderam. 25. Você está preparada para tê-los? Depende do desejo da pessoa, da estrutura, né? Financeira, econômica, psicológica, acho que tudo isso. Não sei, depende da cabeça. A pergunta é muito boa. Uns 20 anos, 25 anos já pode ter filho, é muito melhor. 28 aos 30 anos, eu acho, que é ideal. Eu tive filho com 19, com 28 e com 38, 28. Depois dos 30, pelo menos. Sempre já tá com uma vida mais estabelecida, mais com condições para ter um filho e cuidar bem dele, alguma coisa assim. Tá certo. Ô, Frei Antônio Moser,
ainda em cima dessa última questão que coloquei, então hoje a família está em crise, frente a esse novo modelo, essa nova estrutura, essa nova situação, por um lado parece ser bom, mas por outro lado é ruim também, porque se perde aquela experiência antiga. Estamos em crise? Qual é a palavra? A palavra é crise ou não ainda? A palavra crise é muito rica, porque vem do grego, né, krinein, que é discernir, você tem que pensar bem, quando é que é conveniente ter o filho. Várias dessas pessoas responderam estrutura, cabeça, estar preparado para, não é? Isso é muito relativo. Agora, eu diria o seguinte, uma certa concepção de família está em crise, não há dúvida nenhuma, não é? Não há dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, de um ponto de vista teológico, eu ousaria dizer que essa crise pode ser benéfica. E o professor já acenou nessa direção. Os apartamentos e apertamentos, eles dificultam um pouco as relações. Mas, a rigor, a igreja, ela sempre se viu como uma grande família dos filhos e filhas de Deus. Ou seja, há todo um campo para ser trabalhado de criar novas relações, novos vínculos para além dos vínculos de sangue. Perfeito. Mas os vínculos da fé, os vínculos de uma causa. E eu vou mais longe. Num período em que, nos finais de semana, eu me dedicava a trabalhos pastorais na Baixada Fluminense, onde tinha criança toda a vida, né? A gente não sabia nem de onde aparecia, sobretudo no Natal. E aí o pessoal dizia, mas Frei, o que a gente vai fazer com tanta criança? Eu digo, Deus seja louvado, eles estão aqui na sua casa. Então a gente criava uma configuração favorável para as brincadeiras, jogos de futebol, quadras de futebol, etc. Né? E aí a igreja, ela se abria para essa grande família. Não é? E todos são nossos filhos, eu dizia. E o pessoal acabava, de fato, aceitando. E aí o seu professor me permitiu uma pequena correção dentro da sua brilhante colocação, que no passado, até 1900, qualquer coisa, o Estado é que provia essa escola. Na realidade, era mais a igreja. Não é? O Estado começou, digamos, a entrar na medida em que ele foi se estruturando e tendo condições. A igreja não, desde o começo, ao menos nós franciscanos, desde o começo aqui da reconstrução da província franciscana do sul do Brasil, o que aconteceu? Igreja, escola. Escola, igreja. E é assim que nasceu a editora Vozes. Por quê? Porque o padre lá, em 1901, ele dizia, bom, como é que eu vou oferecer livros para essas crianças? Como é que eles vão aprender a ler? Pegou e trouxe da Alemanha uma maquinazinha desse tamanho, né? Parecia até um mini robô, né? E foi perfazendo o primeiro livro de leitura. A preocupação primeira nem foi catequese, o primeiro livro de leitura. Então era a igreja, não é? E, graças a Deus, pouco a pouco a sociedade vai compreendendo que ela tem um papel importante no sentido de favorecer, não a exploração, né, de muita escola particular, mas, digamos, favorecer aquelas instituições que se dedicam à educação, não é, que o Estado não pode dar, não é, aí começa, mas que tem meios financeiros para subsidiar. E a minha briga vai por aí, né? Parece que alguns não entenderam. Não, o Estado não é laico. Né? Então, se o Estado é laico, justamente por isso é que ele deve nos financiar, para que nós possamos oferecer uma educação com melhor qualidade. Né? E, na verdade, o Frei Moser tem razão, né? A tradição toda universitária, ela depende integralmente da história da igreja. Sim. Onde é que nasceram as universidades? Né? Nasceram nas igrejas. Mosteiros, bibliotecas. Onde é que encontrava a biblioteca? Nos mosteiros. Exatamente. Se eu não me engano, a primeira foi em Bolonha, né? Exato. Bolonha, depois Nápoles e assim vai. Pois bem, olha aqui, ó, tem a participação do pessoal aqui pelo Twitter, eu agradeço. A Andréa está dizendo o seguinte, olha, eu acho o máximo, vou ter filho a hora que Deus mandar, para que a pessoa possa ser feliz, tá certo. A Jean está dizendo o seguinte, olha, porque elas não estão priorizando o próprio desejo e não os propósitos do Senhor para com elas, alguma coisa nesse sentido. As pessoas estão mais preocupadas com o econômico, mas menos preocupadas com o próprio desejo, por isso acabam tardando, justamente como o senhor dizia anteriormente, a ter, então, os primeiros filhos e aí se deparar com essa nova realidade. Sim. Eu gostaria de fazer uma observação
que proveio daí quando Deus quiser. Não, você é que deve planejar a sua família, não é? Começa por aí. Agora, há uma questão subjacente que eu não sei se você vai levantar, que é a questão genética. Sim. Você vai levantar ainda ou já posso pegar? Pode falar. Muito bem. Gente, todo mundo sabe que após os 40, o risco de uma gravidez com anomalias, etc., é muito grande. Sobretudo síndrome de Down, todo mundo sabe disso. Eu sou filho dos 43, pelo jeito não sou afetado, mas o risco é grande. Depois, o que acontece? Normalmente, esse tipo de paternidade, maternidade, vai recorrer ao laboratório. Muito bem. Já que os óvulos e espermatozoides são envelhecidos, você vai pegar, você vai comprar. Ou seja, gente, aí levanta uma problemática incrível, um escândalo que interveio aí a propósito, Dr. Roger, Abrima-Cifra, etc., mostra o pontinha do iceberg. O que se passa por baixo do bastidor? Será que é teu filho mesmo? Será que é filho da mãe mesmo? Ou ela emprestou o útero? E assim vai. Tem uma porção de questões e eu diria onde é que fica a transmissão da vida como fruto do amor de um homem, de uma mulher, concreto. Você mecaniza a vida. Isso que é um problema. Sobre isso nós vamos falar no nosso próximo bloco. Você não saia daí não, porque era este tema que eu ia entrar justamente, mas vamos deixar para o próximo bloco, porque temos que verificar, sem dúvida, estão deixando para se ter filho mais tarde, mas por outro lado, e esses riscos à saúde, o doutor vai poder nos ajudar e muito, e do ponto de vista moral, no tocante à questão da inseminação artificial, os métodos artificiais para se obter a gravidez, enfim, isso aí nós vamos conversar no nosso terceiro bloco. Você não saia daí não, voltamos já.